Henry Bergson. 10. Enfrente sua mortalidade, o sublime. Diante de nossa mortalidade inevitável, podemos fazer uma de duas coisas. Tentando evitar a ideia a todo custo, agarrando-se à ilusão de que temos todo o tempo do mundo. Ou encarar essa realidade, aceitá-la e até abraçá-la, transformando nossa consciência da morte em algo positivo e ativo. Ao adotar essa filosofia corajosa, ganhamos um senso de proporção, podemos separar o trivial do verdadeiramente importante. Sabendo que nossos dias estão contados, temos senso de urgência e missão. Podemos apreciar mais a vida por causa de sua transitoriedade. Se pudermos superar o medo da morte, não há nada a temer. A metamorfose do traficante. Cheguei ao ponto de não ter medo de morrer. Esse espírito me fez de fato um homem livre, embora eu ainda fosse um escravo na forma. Frederick Douglass. Em meados da década de 1990, Curtis Jackson estava extremamente insatisfeito com sua vida como traficante. A única saída era a música. Ele tinha algum talento como rapper, mas isso não o levaria muito longe neste mundo. Bem, eu não sabia como entrar nessa indústria e estava impaciente para iniciar o processo. Uma noite em 1996 tudo mudou. Em uma boate de Manhattan, Curtis, já 50 cent, conheceu o famoso rapper e produtor Master J. Ele sabia que aquela era sua chance e que precisava aproveitá-la ao máximo. Ele pediu a Jay para deixá-lo visitá-lo em seu estúdio no dia seguinte, para ouvi-lo fazer um rap. Jay ficou tão impressionado que concordou em ser seu mentor. Por fim, parecia que as peças se encaixavam. 50 economizou para se livrar dos problemas quando ela começou sua nova carreira, mas esse dinheiro não duraria para sempre. Jay conseguiu alguns golpes, mas não fizeram muito por ele. Nas ruas próximas à sua casa, ele viu que seus amigos traficantes estavam bem, enquanto seus próprios fundos eram cada vez mais limitados. O que ele faria quando seu dinheiro acabasse? Ele já havia vendido seu carro e suas joias. Ele tinha acabado de ter um filho com a namorada e precisava de dinheiro para sustentá-lo. Sua impaciência estava crescendo. Depois de muita insistência, ele conseguiu que alguém da Columbia Records ouvisse sua música, e a empresa se interessou em lhe oferecer um contrato. Mas, para cancelar o contrato que assinou com Jay, 50 teve de lhe dar quase todo o adiantamento que ele recebeu de Columbia. Pior ainda, na Columbia ele se perdeu entre todos os rappers contratados. Como suas economias estavam prestes a se esgotar, ele teria que voltar a traficar, e isso fez se sentir mal. Seus ex-colegas não ficaram felizes em voltar a vê-lo. Precisando de dinheiro, tornou-se mais agressivo do que de costume e fez inimigos nas ruas, que começaram a ameaçá-lo. Ele dividiu seu tempo entre o estúdio de gravação e a conexão, e seu primeiro álbum da Columbia estava saindo, mas a empresa não estava fazendo nada para promovê-lo. Tudo em sua vida parecia se desfazer ao mesmo tempo. Uma tarde de maio de 2000, enquanto se sentava no banco de trás do carro de um amigo, um menino apareceu de repente na janela com uma pistola e atirou nele a queima-roupa. Quando as balas acabaram, 9 delas o perfuraram e uma fez um enorme buraco em sua mandíbula. O assassino correu para um carro que o esperava, certo de que havia terminado seu trabalho com aquele tiro na cabeça. Os amigos de 50 o levaram às pressas para o hospital mais próximo. Enquanto isso, os eventos não pareciam reais para 50. Eles eram como um filme, algo que ele viu acontecer a outras pessoas. Mas a certa altura, enquanto estava sendo operado, ele sentiu que estava perto de morrer, e de repente tudo parecia muito real. Uma luz deslumbrante inundou seus olhos, e por alguns segundos uma sombra rastejou sobre ela, enquanto tudo parava. Curiosamente, 50 passou os próximos meses na casa de seus avós, se recuperando de seus ferimentos quase fatais. Quando recuperou as forças, quase conseguiu rir de tudo. Ele enganou a morte. Claro, para os traficantes da vizinhança não havia nada para se escrever, e ninguém teria pena dele. Ele tinha que seguir em frente e não olhar para trás, mas ao mesmo tempo tomar cuidado com os assassinos, que iriam querer terminar o trabalho. Após o ataque, a Columbia cancelou seu álbum e o expulsou. Havia muita violência ao seu redor. 50 se vingaria,
ele ficaria famoso promovendo suas gravações nas ruas, e aqueles executivos voltariam para implorar que ele assinasse um contrato. No entanto, enquanto se preparava para agir, percebeu que algo havia mudado dentro dele. Ele se pegou levantando mais cedo do que de costume e compondo músicas até bem tarde, completamente imerso em seu trabalho. Quando se tratava de distribuir suas gravações nas ruas, ele não estava preocupado em ganhar dinheiro imediatamente. Roupas, joias e vida noturna não poderiam tê-lo interessado menos. Ele reinvestiu cada centavo que ganhou em sua campanha. Ele não prestou atenção às disputas mesquinhas para as quais queriam arrastá-lo. Seu olhar estava fixo em apenas uma coisa, e nada mais importava. Houve dias em que trabalhou com uma intensidade que o surpreendeu. Ele colocou tudo nessa tentativa bem-sucedida, não havia plano B. No fundo, ele sabia que tinha sido a proximidade da morte que o mudou, para melhor. Ele ainda sentia aquela sensação em seu corpo, a luz e a sombra, e isso o enchia de uma sensação de urgência que ele nunca teve, como se a morte estivesse em seus calcanhares. Nos meses que antecederam o ataque, tudo estava desmoronando, agora tudo estava se acomodando por conta própria, como o destino. Enquanto, anos depois, 50 formava seu empório, cada vez mais ele encontrava pessoas que elaboravam estranhas intrigas. De repente, uma empresa parceira quis renegociar seu contrato, ou enlouqueceu e pensou em se aposentar, agindo como se tivesse acabado de descobrir seu passado infame. Talvez fosse apenas um truque para começar em melhores condições. E havia a gravadora, tratando-o com crescente desrespeito e oferecendo o mínimo de recursos publicitários ou de marketing, em uma manobra de pegar ou largar. Por último, houve aqueles que trabalharam para ele desde o início, mas agora, sentindo o cheiro do dinheiro bem-sucedido, começaram a fazer exigências irracionais. Certas coisas importavam mais para ele: manter sua mobilidade a longo prazo, trabalhe com entusiastas, não mercenários, controlar sua imagem, não turvar por dinheiro fácil. Isso significava algo muito simples: ele exerceria seu poder de se afastar de qualquer situação ou pessoa que comprometesse esses valores. Ele diria à empresa que queria renegociar as condições de não estar mais interessado em trabalhar com ela. Quanto à gravadora, ele ignoraria o movimento e se investiria na divulgação de seu álbum, com a ideia de deixá-lo logo e trabalhar por conta própria. Romperia relacionamentos com velhos amigos, sem pensar duas vezes. Ele sabia por experiência própria que toda vez que sentia que tinha muito a perder e se apegava a outras pessoas ou contratos por medo da alternativa, acabava perdendo muito mais. Ele percebeu que o segredo da vida é estar sempre pronto para partir. Muitas vezes o surpreendia que, ao fazer isso, ou apenas sentindo, as pessoas voltassem sob suas condições, temendo o que poderiam perder. E se ele não voltasse, melhor. Se tivesse pensado nisso, teria percebido que virar as costas assim era uma atitude e uma filosofia que se cristalizou em sua mente na tarde do ataque, quando viu a morte de perto. Apegar-se a pessoas ou situações por medo é como agarrar-se desesperadamente à vida, mesmo nas piores circunstâncias, e ele já havia passado desse ponto. Ele não tinha medo da morte, então como ele poderia temer qualquer outra coisa? A atitude corajosa. As pessoas falam das balas que recebi como algo especial. Haja como se você não enfrentasse a mesma coisa. Mas algum dia todos nós teremos que lidar com uma bala com nossos nomes escritos nela. Menos 50 cent. Com as habilidades de linguagem desenvolvidas por nossos ancestrais mais primitivos, os seres humanos se tornaram animais racionais, capazes de prever o futuro e dominar o meio ambiente. Mas com esse bem veio um mal que nos causou incontáveis sofrimentos, ao contrário de outros animais, temos consciência de nossa mortalidade. Esta é a fonte de todos os nossos medos. Essa consciência da morte é apenas um pensamento do futuro que nos espera, mas associado a intensa dor e separação. Vem com uma ideia que às vezes nos assombra: de que adianta trabalhar tanto, adiar prazeres imediatos e acumular dinheiro e poder se um dia, talvez amanhã, morreremos. A morte parece anular todos os nossos esforços e dar sentido às coisas. Se nos abandonássemos a essas duas linhas de pensamento, dor e absurdo, quase congelaríamos na inatividade ou nos sentiríamos impelidos ao suicídio. Mas, consciente ou inconscientemente,
inventamos duas soluções para esse conhecimento. O mais primitivo foi a criação do conceito de vida após a morte, que aliviaria nossos medos e daria sentido aos nossos atos presentes. A segunda, que passou a dominar nossa maneira de pensar hoje, é tentar esquecer nossa mortalidade e mergulhar no momento. Isso significa reprimir ativamente qualquer ideia de morte. Para contribuir com isso, distraímos nossas mentes com rotinas e assuntos triviais. Ocasionalmente, nos lembramos de nosso medo quando alguém próximo a nós morre, mas geralmente desenvolvemos o hábito de afogá-lo em nossos afazeres diários. No entanto, o problema é que, na realidade, essa repressão não é eficaz. É comum que tomemos conhecimento de nossa mortalidade aos 4 ou 5 anos. Naquela época, essa ideia teve um impacto profundo em nossa psique. Nós a associamos com sentimentos de separação de nossos entes queridos, com todos os tipos de escuridão, caos ou desconhecido. E isso nos incomodou muito. Esse medo instalou-se em nós desde então. É impossível erradicá-lo completamente ou fugir de uma ideia de tais proporções. Entra sorrateiramente por outra porta, entra sorrateiramente em nosso comportamento de maneiras que nem podemos imaginar. A morte representa a realidade última, um limite definitivo para nossos dias e esforços. Temos que enfrentá-lo sozinhos e deixar para trás tudo o que conhecemos e amamos. É uma separação total. Está associado a dores físicas e mentais. Para suprimir essa ideia, devemos evitar tudo que nos lembra da morte. Assim, nos entregamos a todos os tipos de fantasias e ilusões, empenhados em remover todas as realidades difíceis e inevitáveis de nossas mentes. Nós nos apegamos a empregos, relacionamentos e posições confortáveis, tudo para evitar que nos sintamos separados. Tornamo-nos muito conservadores, porque qualquer risco pode levar à adversidade, ao fracasso ou à dor. Mantemos pessoas por perto para abafar a ideia de nossa solidão essencial. Podemos não estar cientes disso, mas no final das contas gastamos muita energia física nessa repressão. O medo da morte não desaparece, volta na forma de pequenas ansiedades e hábitos que nos impedem de aproveitar a vida. No entanto, existe uma terceira e corajosa maneira de lidar com a mortalidade. Desde que nascemos, carregamos nossa morte dentro de nós. Não é um evento externo que encerra nossos dias, mas algo dentro de nós. Temos apenas um certo número de dias de vida. Esse montante é exclusivamente nosso, nada mais nosso, nossa única posse verdadeira. Se fugirmos dessa realidade evitando a ideia da morte, fugimos realmente de nós mesmos. Negamos a única coisa que não pode ser negada, vivemos uma mentira. A atitude corajosa requer aceitar o fato de que você tem pouco tempo para viver e que a vida inevitavelmente envolve níveis de dor e separação. Ao abraçar isso, você abraça a própria vida e aceita tudo nela. Depender de uma crença na vida após a morte ou afundar no momento para evitar a dor é desprezar a realidade. Quando você opta por afirmar a vida enfrentando sua mortalidade, tudo muda. O que importa para você é viver bem seus dias, o mais plenamente possível. Você pode decidir fazer isso buscando uma miríade de prazeres, mas nada é mais entediante do que sempre ter que procurar novas distrações. Se cumprir certas metas se tornar sua maior fonte de prazer, seus dias serão repletos de propósito e direção, e quando morte, você não terá nada do que se arrepender. Você não cairá em ideias nihilistas sobre a inutilidade de tudo, porque isso é uma perda suprema do pouco tempo que lhe foi dado. Você terá uma maneira de medir o que é importante na vida, em comparação com a brevidade de seus dias. Batalhas triviais e angústias não valem nada. Você terá um senso de urgência e compromisso. Você fará tudo certo, com todas as suas forças, não com a mente lançada em todas as direções. Conseguir isso é muito simples. É uma questão de entrar em si mesmo e ver a morte como algo que você carrega dentro de você. É uma parte de você que você não pode reprimir. Isso não significa que você deva meditar sobre isso, mas que você tenha uma consciência permanente de uma realidade que acabou abraçando. Você transforma sua relação de medo e negação com a morte em algo ativo e positivo, finalmente livre de ninharias, ansiedades inúteis e reações tímidas e amedrontadoras. Essa terceira maneira corajosa de encarar a morte teve origem no mundo antigo, na filosofia conhecida como estoicismo.
O cerne dessa filosofia é aprender a arte de morrer, que paradoxalmente ensina como viver. E talvez o maior escritor estoico do mundo antigo tenha sido Sêneca, nascido por volta de 4 AC. Quando jovem, Sêneca foi um orador muito talentoso, o que o levou a uma carreira política promissora. Mas, como parte de um padrão que continuaria ao longo de sua vida, esse talento despertou inveja e raiva daqueles que se sentiam inferiores. Em 41 DC, com falsas acusações de um cortesão invejoso, o imperador Cláudio baniu Sêneca para a ilha da Córcega, onde ele iria essencialmente definhar sozinho por 8 longos anos. Sêneca conhecia a filosofia estoica, mas nesta ilha quase desabitada ele teria que praticá-la na vida real. Não foi fácil. Ele se viu entregando-se a todos os tipos de fantasias e caindo no desespero. Foi uma luta constante, refletida em suas muitas cartas a amigos em Roma. Mas aos poucos ele conquistou todos os seus medos, primeiro superando o medo da morte. Ele praticou todos os tipos de exercícios mentais, imaginando maneiras dolorosas de morrer e possíveis finais trágicos. Assim, os tornava familiares, não assustadores. Ele usava a vergonha. Temer sua mortalidade era abominar a própria natureza, que decretava a morte de todos os seres vivos, e isso significava que ele era inferior ao menor dos animais, que aceitava sua morte sem reclamar. Gradualmente, ele removeu esse medo e experimentou uma sensação de alívio. Acreditando que tinha a missão de comunicar seu novo poder ao mundo, ele escreveu em um ritmo frenético. Em 49 foi exonerado, chamado a Roma e homenageado com o alto cargo de pretor e tutor particular de Lúcio Domício Aenobarbo, mais tarde conhecido como Imperador Nero, então com 12 anos de idade. Durante os primeiros 5 anos do reinado de Nero, Sêneca governou o Império Romano de fato, deixando o jovem imperador aos prazeres que mais tarde dominariam sua vida. Sêneca teve que lutar constantemente para conter algumas das tendências violentas de Nero, mas no geral aqueles anos foram prósperos e o império era bem governado. No entanto, a inveja reapareceu e os cortesãos de Nero começaram a espalhar boatos de que Sêneca estava ficando rico às custas do Estado. Aos 62, Sêneca viu seus dias contados e retirou-se da vida pública para uma casa no campo, cedendo quase toda a sua fortuna a Nero. Sereno, Sêneca pediu permissão para revisar seu testamento. Negado, ele voltou-se para os amigos presentes e disse: já que estou proibido de mostrar gratidão por seus serviços, deixo-lhes a única e melhor coisa que me resta, o modelo da minha vida. Ele então executou o ato ensaiado em sua mente tantos anos antes. Seu suicídio foi terrivelmente doloroso. Ele cortou as veias de seus braços e tornozelos, mergulhou em uma banheira de hidromassagem para fazer o sangue correr mais rápido, e até tomou veneno. Sua morte foi lenta e incrivelmente dolorosa, mas ele permaneceu calmo até o fim, certificando-se de que todos vissem que seu fim era consistente com sua vida e filosofia. Como Sêneca entendeu, para se livrar do medo você deve operar para trás. Começa com a ideia de sua mortalidade. Aceite e abrace esta realidade. Pense no momento inevitável de sua morte e decida enfrentá-lo com a maior coragem possível. Quanto mais você contempla sua mortalidade, menos você a temerá, se tornará um fato que você não precisa mais reprimir. Seguindo esse caminho, você saberá como morrer bem e poderá começar a aprender a viver bem. Você não vai se apegar às coisas desnecessariamente. Você será forte e independente, sem medo de ficar sozinho. Você terá uma certa leveza, derivada de saber o que importa. Você pode rir do que os outros levam muito a sério. Os prazeres do momento serão acentuados, pois você os conhecerá efêmeros e os aproveitará ao máximo. E quando chegar a hora da sua morte, que um dia chegará, você não se intimidará nem chorará. Chaves para a coragem. Naquela parte sombria da nossa vida parece encorajar, um elemento abstracto, eterno e ilimitado de medo e pavor primordial, talvez proveniente do nosso nascimento, um medo e pavor que exerce uma influência propulsora na nossa vida. E a acompanhar este primeiro medo está, por falta de nome melhor, um impulso reflexo para o êxtase, a entrega absoluta e a confiança. Richard Uray. No passado, nossa relação com a morte era muito mais física e direta. Costumamos ver animais sendo mortos diante de nossos olhos, para servir de alimento ou sacrifício. Em períodos de peste ou desastres naturais,
testemunhamos inúmeras mortes. Os cemitérios não eram escondidos, mas ocupavam o centro das cidades ou contíguos às igrejas. Pessoas morreram em casa, rodeadas de amigos e familiares. Essa proximidade da morte aumentava o medo dela, mas também a fazia parecer mais natural, uma parte da vida. Ao moderar esse medo, a religião desempenhou um papel efetivo e importante. No entanto, o medo da morte sempre foi intenso, e com o poder cada vez menor da religião para reprimir nossas ansiedades, achamos necessário criar uma solução moderna para o problema. Banimos quase completamente a presença física da morte. Não vemos sacrificar os animais que comemos. Cemitérios ocupam áreas remotas e não fazem parte de nossa consciência. Nos hospitais, os moribundos ficam fora de vista e tudo se torna o mais antisséptico possível. O fato de não estarmos cientes desse fenômeno é um sinal de que ocorreu uma forte repressão. Nos filmes e na mídia, vemos inúmeras imagens de morte, mas isso tem um efeito paradoxal. A morte se faz parecer algo abstrato, apenas uma imagem na tela. Torna-se algo visual e espetacular, não um evento pessoal que nos espera. Podemos ficar obcecados com a morte nos filmes que assistimos, mas isso apenas torna mais difícil enfrentar nossa mortalidade. Expulso de nossa presença consciente, a morte nos assombra. Inconsciente na forma de medos, mas também toca nossa mente na forma do sublime. A palavra sublime vem do latim e significa até umbral ou entrada. É um pensamento ou experiência que nos leva às portas da morte, dando-nos uma indicação física deste mistério supremo, algo tão grande e vasto que foge à nossa capacidade descritiva. É um reflexo da morte em vida, mas vem na forma de algo que inspira admiração. Temer e evitar nossa mortalidade é doentio, experimente no sublime, no terapêutico. As crianças têm esse encontro com o sublime com muita frequência, principalmente quando se deparam com algo muito vasto e incompreensível para sua compreensão, a escuridão, o céu noturno, a ideia de infinito, a noção de tempo em milhões de anos, uma estranha sensação de afinidade com um animal, e assim por diante. Também nós temos esses momentos, na forma de uma experiência intensa que é difícil expressar em palavras. Isso pode acontecer conosco em momentos de extrema exaustão ou esforço, quando nosso corpo fica tenso ao máximo, viajar para um lugar incomum, ou assimilar uma obra de arte com muitas ideias ou imagens para processarmos racionalmente. Os franceses chamam o orgasmo de le petit mort, ou pequena morte, e o sublime é uma espécie de orgasmo mental, pois a mente é inundada por algo muito ou muito diferente. Compreenda, para excluir a morte, mergulhamos nossas mentes na trivialidade e na rotina, criamos a ilusão de que não está ao nosso redor de forma alguma. Isso nos dá uma paz momentânea, mas perdemos todo o senso de contato com algo maior, com a própria vida. Não viveremos realmente para chegar a um entendimento com nossa mortalidade. Tomar consciência do sublime que nos rodeia é uma forma de transformar nossos medos em algo significativo e ativo, para neutralizar as repressões de nossa cultura. O sublime é qualquer forma que tende a provocar sentimentos de admiração e poder. Por meio da consciência do que é, podemos abrir nossas mentes para essa experiência e buscá-la ativamente. A seguir estão as 4 sensações de um momento sublime e como invocá-las. Sentimento de retorno do Anasser. Quando criança, nos subúrbios de Chicago, na virada do século XX, Ernest Hemingway sentiu-se completamente sufocado pela conformidade e banalidade da vida ali. Isso o fez se sentir morto por dentro. Ele ansiava por explorar o mundo e por isso, em 1917, aos 18 anos, ele se ofereceu como motorista de ambulância para a Cruz Vermelha Italiana, em uma das frentes de guerra. Lá ele se sentiu estranhamente levado à morte e ao perigo. Em um incidente, ele esteve perto de morrer quando uma granada explodiu, uma experiência que alterou para sempre seu pensamento. Eu morri então, senti que minha alma ou algo estava saindo do meu corpo, como ao tirar um lenço de seda do bolso de uma das pontas. Esse sentimento permaneceu no fundo de sua mente por meses e anos e, estranhamente, era estimulante. Sobreviver a uma morte como essa fez Hemingway sentir que renasceu por dentro. No entanto, esse sentimento desapareceu. Hemingway foi forçado a assumir algum trabalho jornalístico enfadonho ou as rotinas da vida de casado. Essa morte interna voltou, e seus textos pagaram as consequências.
Ele precisava sentir aquela proximidade da morte novamente em vida. Para fazer isso, ele teve que se expor a novos perigos. Isso significava trabalhar como repórter no fronte, na Guerra Civil Espanhola, e depois cobrir as batalhas mais sangrentas da Segunda Guerra Mundial na França, em ambos os casos excedendo seu trabalho jornalístico e participando de combates. Ele começou a gostar de touradas, pesca em alto mar e caça grossa. Ele sofreu incontáveis acidentes de carro e avião, mas isso apenas estimulou sua necessidade de mais riscos. Em cada experiência, a sensação de voltar a brilhar a vida voltou. Sentir que a alma sai do corpo como um lenço é a essência de uma sensação sublime. Quanto a Hemingway, ela só poderia ser convocada por algo extremo, ver a morte de perto. Podemos experimentar essa sensação e seus benefícios tonificantes em doses mais baixas. Sempre que a vida parece particularmente monótona ou restritiva, podemos nos forçar a deixar um terreno familiar. Isso pode significar viajar para um local particularmente exótico, tentar algo fisicamente difícil, uma viagem marítima ou uma escalada, ou apenas iniciar um novo projeto sem ter certeza do sucesso. Em cada caso, passaremos por um momento de impotência diante de algo grande e opressor. Essa sensação de que o controle está saindo do controle, brevemente. Seja o que for, é para ver a morte de perto. Podemos não ter sucesso, teremos que fazer um esforço maior. Enquanto isso, nossa mente será exposta a novas sensações. Sensações. Quando terminarmos a viagem ou a tarefa e chegarmos ao continente, sentiremos que nascemos de novo. Sentiremos aquele leve puxão no lenço, teremos uma apreciação mais aguçada da vida e um desejo de viver mais plenamente. Sentimento de planilidade e apremio. A primeira metade do século XIV no Japão foi uma época de grande convulsão, golpes palacianos e guerras civis viraram o país de cabeça para baixo. Os membros das classes instruídas ficaram particularmente perturbados com esse caos. Em meio a essa turbulência, Kenko, um poeta de baixo escalão do palácio, decidiu professar como monge budista. Mas em vez de se retirar para um mosteiro, ele ficou na capital, Kyoto, calmamente observando a vida ao seu redor enquanto o país parecia desmoronar. Ele escreveu uma série de textos curtos não publicados em vida, mas posteriormente coletados e impressos sob o título Idle Essays, um livro cuja fama aumentou com o tempo. Muitas de suas observações centraram-se na morte, muito presente naquele período. Mas seus pensamentos ao redor dela estavam na direção oposta de meditação e morbidez. Ele achou algo agradável neles, e até mesmo em êxtase. Por exemplo, ele ponderou sobre a transitoriedade de coisas bonitas como flores de cerejeira ou juventude. Se o homem nunca desapareceu, como o orvalho de Adachino, nunca desapareça, como a fumaça sobre o Toribeyama, mas permaneça para sempre no mundo, como as coisas perderiam o poder de nos mover. O que há de mais precioso na vida é sua incerteza. Isso fez pensar em insetos que viviam apenas um dia ou uma semana, e cujo tempo pode ser muito apertado. A sombra da morte torna tudo comovente e significativo para nós. Kenko continuamente encontrava novas maneiras de medir a vastidão do tempo, que tendia à eternidade. Um dia, um homem foi enterrado em um cemitério à vista da residência de Kenko em Kyoto, o túmulo cercado por parentes em luto. Com o passar dos anos, escreveu ele, eles iam cada vez menos e sua dor desaparecia lentamente. Depois de um tempo, todos estariam mortos, e com eles a memória do homem que haviam enterrado. O túmulo seria coberto com grama. Aqueles que passaram séculos depois a viriam como uma rara combinação de pedra e natureza. Acabaria por desaparecer completamente, dissolvendo-se na terra. Diante dessa realidade inegável, dessa eternidade, como não sentir a preciosidade do presente? É um milagre estar vivo, ainda mais. Podemos experimentar dois tipos de clima, o banal e o sublime. O tempo banal é extremamente limitado em escopo. Consiste no momento presente e se estende por algumas semanas, ocasionalmente mais. Presos no tempo banal, tendemos a distorcer os fatos, vemos as coisas como se fossem muito mais importantes do que são, sem perceber que em algumas semanas ou um ano tudo o que nos abala não terá importância. A variedade sublime é um indício da realidade da extrema vastidão do tempo e das constantes mudanças que ocorrem.
Requer tirar a cabeça do momento e praticar o tipo de meditação que obcecava Kenko. Imaginamos séculos futuros ou o que aconteceu neste mesmo lugar milhões de anos atrás. Tomamos consciência de que tudo está em constante mudança, nada é permanente. Contemplar o tempo sublime tem inúmeros efeitos positivos, nos faz sentir a urgência de terminar tudo o que começamos, nos permite entender melhor o que realmente importa e nos infunde uma apreciação mais pronunciada da passagem do tempo, de quão belo e movendo-se é todas as coisas que desaparecem. Sensação de medo reverente. Somos criaturas que vivem na linguagem. Colocamos em palavras tudo o que pensamos e sentimos, embora, a rigor, nunca expressem plenamente a realidade. Eles são meros símbolos. Ao longo da história, as pessoas tiveram todos os tipos de experiências únicas em que testemunham algo que excede a possibilidade de expressá-lo em palavras, e isso produz um sentimento de admiração. Em 1915, o grande explorador Ernest Shackleton foi encontrado abandonado junto com sua equipe em um bloco de gelo perto da Antártica. Durante meses eles flutuaram naquela paisagem desolada, antes de serem salvos no ano seguinte. No período do iceberg, Shackleton sentiu como se tivesse visitado o planeta antes dos seres humanos apareceram no palco, vendo algo inalterado por milhões de anos, e apesar da ameaça de morte que esse cenário representava, ele se sentiu singularmente encorajado. Na década de 1960, o neurologista Oliver Sacks trabalhou com pacientes que estavam em coma desde os 20 anos, vítimas da epidemia de doença do sono da época. Graças a um novo medicamento, eles acordaram do coma e ele registrou seus pensamentos. Sacks percebeu que eles viam a realidade de uma maneira muito diferente das outras, o que o fez se perguntar sobre nossa percepção do mundo. Talvez vejamos apenas uma parte do que está acontecendo ao nosso redor, porque nossas faculdades mentais são determinadas por hábitos e convenções. Pode haver uma realidade que passamos despercebidos. Durante essas meditações, ele caiu na sensação do sublime. Na década de 1570, o pastor Huguenote Jean de Lery foi um dos primeiros ocidentais a viver entre as tribos brasileiras na Bahia do Rio de Janeiro. Ele observou todos os tipos de rituais que o assustavam por sua brutalidade, mas uma noite ele ouviu membros da tribo cantar de uma forma tão estranha e sobrenatural que uma sensação repentina de temor o invadiu. Fiquei paralisado de êxtase, escreveu ele mais tarde. Sempre que me lembro disso, meu coração estremece e sinto que aquelas vozes ainda estão em meus ouvidos. Esse sentimento de admiração pode ser produzido por algo vasto ou estranho, paisagens sem fim, o mar ou o deserto, momentos de um passado remoto, as pirâmides do Egito, costumes desconhecidos de pessoas de um país estrangeiro. Também pode ser motivado por coisas da vida cotidiana, por exemplo, quando olhamos para a surpreendente variedade de vida vegetal e animal ao nosso redor, que levou milhões de anos para evoluir até sua forma atual. O filósofo Immanuel Kant, que escreveu sobre o sublime, sentiu isso segurando uma andorinha nas mãos e olhando-a nos olhos, experimentando um estranho contato com ela. Pode ser criado por exercícios mentais específicos. Por exemplo, imagine que você sempre foi cego e de repente a visão foi concedida. Tudo ao seu redor pareceria estranho e novo, a forma bizarra das árvores, o barulho da cor verde. Ou tente imaginar a Terra em sua pequenez real, uma partícula em um vasto espaço. O sublime, neste nível, é apenas uma maneira de ver as coisas em sua verdadeira estranheza. Isso o livra da prisão da linguagem e da rotina, do mundo artificial em que vivemos. Experimentar esse temor reverencial em qualquer escala é como uma explosão repentina de realidade. Realidade, terapêutica e inspiradora. Sensação do oceânico, contato com toda a vida. Por não enfrentar nossa mortalidade, tendemos a alimentar ilusões sobre a morte. Acreditamos que algumas mortes são mais importantes ou significativas do que outras, o de uma celebridade ou político proeminente, por exemplo. Sentimos que alguns são mais trágicos, ocorrendo muito prematuramente ou em um acidente. Mas a verdade é que a morte não faz essas discriminações. É o maior equalizador. Ela afeta tanto ricos quanto pobres. Para todos, parece chegar cedo demais e pode ser experimentado como trágico. A assimilação dessa realidade deve ter um efeito positivo em todos nós. Compartilhamos o mesmo destino com outros,
Todos nós merecemos o mesmo grau de compaixão. Isso é o que, em última análise, nos une, e quando vemos as pessoas ao nosso redor, também devemos ver sua mortalidade. Isso pode ser estendido ao sublime. A morte também é o que nos une a todos os seres vivos. Um organismo deve morrer para outro viver. Este é um processo sem fim do qual fazemos parte. É o que se conhece como sentimento oceânico, o sentimento de que não estamos separados do mundo exterior, mas de que fazemos parte da vida em todas as suas formas. Sentir isso às vezes inspira uma reação estática, exatamente o oposto de uma reflexão mórbida sobre a morte. Mudança de perspectiva. Em nossa perspectiva normal, vemos a morte como algo diametralmente oposto à vida, um evento separado que termina nossos dias. Como tal, é um pensamento que devemos temer, evitar e reprimir. Mas isso é falso, uma ideia realmente nascida de nosso medo. Vida e morte estão inextricavelmente entrelaçadas, não separadas, um não pode existir sem o outro. Desde que nascemos, carregamos nossa morte em nós como uma possibilidade constante. Se tentarmos evitar ou reprimir essa ideia, para manter a morte do lado de fora, também nos isolamos da vida. Se tememos a morte, então tememos a vida. Devemos mudar essa perspectiva e enfrentar a realidade por dentro, procurando uma forma de aceitar e abraçar a morte como parte de estarmos vivos. Só a partir daí podemos superar o medo de nossa mortalidade. Estar perto de morrer me fez pensar, isso pode acontecer novamente a qualquer momento. É melhor eu me apressar para fazer o que eu quero. Comecei a viver como nunca antes. Quando o medo da morte desaparece, nada pode preocupá-lo e ninguém pode impedi-lo. -50 cent.